Dizem que a vida é como uma viagem de trem. Eu sou Valdir Brizola e trago uma palavra de bênção e esperança para você. Você já fez viagens de trem? Em algum momento, em alguma fase da sua vida? Hoje, as viagens de trens não são mais tão comuns em muitas regiões, a não ser nos grandes centros, onde temos os trens suburbanos ou os metrôs. Mas quando eu era menino, costumávamos fazer viagens de trem durante as férias escolares para irmos ao sítio dos nossos avós. Era uma viagem muito gostosa, não era uma viagem longa, mas muito divertida. Só a viagem já valia por uma aventura de férias. Era realmente um evento fantástico para nós crianças. E as memórias que a gente traz daquelas experiências com as viagens foram avivadas quando eu li uma parábola que ensina que é exatamente assim a nossa vida, como uma viagem de trem. São lembranças afetivas, imagens, cores, movimentos, barulhos, sabores daquela viagem no trem, as conversas. Enfim, escreva aí nos comentários como foram suas experiências com viagens de trem e quais as memórias lhe trazem boas recordações. A vida é como uma viagem de trem. Ao ler essa parábola, minhas memórias afetivas foram aguçadas, Cheiros, aromas, sons, cores, movimentos, enfim, tudo fez sentido para mim, pois realmente eu vi que a vida é exatamente assim mesmo, como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes, incidentes. No caminho as coisas vão acontecendo e tudo aquilo foram marcados por surpresas, às vezes agradáveis, com alguns passageiros que embarcam, grandes tristezas com alguns desembarques. Enfim, quando nascemos, entramos nesse magnífico trem e encontramos duas pessoas que acreditamos estarão sempre nessa viagem conosco. Os nossos pais. Só que, infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles desembarcam, deixando-nos órfãos de sua companhia, de seu amor, privados de seus carinhos, proteção e afeto. Isso, porém, não impede que, durante o percurso, outras pessoas embarquem nesse trem e se tornem muito especiais para nós. Chegam nossos irmãos, os amigos, nossos filhos e os amores inesquecíveis. Muitas pessoas embarcarão nesse trem por um breve tempo. Algumas delas apenas a passeio. Outras encontrarão apenas tristeza no seu trajeto e ainda outras passarão de vagão em vagão, prontos a ajudar quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros viajam no trem de tal forma que, quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros, que se tornam tão caros para nós, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos, e que talvez nunca os encontremos. Alguns deles vamos encontrar só ao final da viagem, e ficamos com eles muito pouco tempo. Portanto, somos obrigados a fazer o trajeto separado deles. O que não nos impede, é claro, de que, mesmo com grandes dificuldades, possamos atravessar o nosso vagão na aventura de irmos ao encontro deles. Bem, mas o difícil é aceitarmos que, talvez, não possamos mais nos assentar ao lado, pois outra pessoa estará ocupando esse lugar. Não importa. É assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém jamais retornos. Então, meu amigo, minha amiga, façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os outros passageiros, procurando em cada um deles o que eles tiverem de melhor. E de nossa parte, procurando sempre oferecer o nosso melhor. Lembrando que, a qualquer momento, em alguma estação,
nós também poderemos desembarcar. E eles também poderão fraquejar. E precisaremos entender, porque provavelmente também nós fraquejaremos e com certeza haverá alguém que nos acudirá com seu carinho e com sua atenção. O grande mistério, afinal, é que não sabemos o lugar nem a hora, quando nem em qual estação nós ou nossos companheiros de viagem desceremos. E eu fico pensando se, quando eu descer desse trem, sentirei saudade dos que ficarem no trem e seguirem viagem. Eu acredito que sim, pois me separar de muitas amizades que fiz no caminho será no mínimo doloroso. Quanto mais pensar em deixar meus filhos continuarem a fazer sozinhos esta viagem. Com certeza, será muito triste, mas eu me agarro na esperança de que, em algum momento, eu estarei na estação principal. E com grande emoção, os aguardarei e os verei chegar. Ah, como será gostoso esse dia! Quão grande será a minha alegria! E o que me deixará feliz é saber que alguns destes amigos chegarão com suas bagagens, trazendo as grandes experiências acumuladas, por exemplo, sabedoria que adquiriram no caminho e que no início não tinham. Começaram a viagem sem muita bagagem. Grande será a minha alegria ao perceber que, de alguma forma, eu posso ter colaborado para o seu crescimento e feito a sua viagem e se tornar mais valiosa. De alguma forma, eu fiz esta viagem se tornar mais valiosa. Agora, para alguns, vai chegando o momento em que o trem vai diminuindo sua velocidade para que pessoas embarquem e outras desembarquem. E a minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo a sua velocidade. E eu fico aqui pensando, quem entrará? Quem sairá? Eu gostaria que você pensasse no desembarque do trem, não só como a representação da morte ou da finitude da vida, mas também como o término de uma história, de algo que duas pessoas construíram e que, por algum motivo íntimo, algo saiu do controle e deixou desmoronar. Eu fico feliz em perceber que certas pessoas têm a capacidade da resiliência e da superação. São capazes de reconstruir para recomeçar. Isso é sinal de garra e de luta. Isso é saber viver e saber tirar o melhor da viagem enquanto viaja e de desfrutar da alegria e da oportunidade da convivência com todos os passageiros. Eu agradeço a Deus por você. Sim, a você, por fazer parte desta minha viagem, por transitar comigo nos mesmos vagões. Por mais que nossos assentos não estejam lado a lado, com certeza o trem é o mesmo. O vagão é o mesmo. A viagem é a mesma. Por isso, meu amigo, minha amiga, façamos com que nossa viagem e a nossa estada nesse trem seja mais tranquila e que ao final tenha valido a pena. Que quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e deixe boas recordações para aqueles que vão permanecer no trem, nessa viagem da vida. Portanto, sigamos encorajando nossos companheiros a prosseguir em viagem com fé e confiança. É preciso aprender a viver. As maiores riquezas da vida são as mais simples. E nem sempre custa dinheiro, nem tem valor monetário. Por isso, sigamos nessa viagem fazendo escolhas certas, ou pelo menos as melhores escolhas. Afinal, todos nós buscamos a mesma coisa: viver em paz e harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor, querendo chegar ao nosso destino, que na verdade queremos que seja também o nosso porto seguro. Um lugar onde possamos viver com alegria, em boas companhias. Mas não se esqueça,
Não se esqueça de que a felicidade não é um lugar onde se chega, mas como se vai. Portanto, aproveite cada momento da viagem, porque cada pessoa que passa em seu caminho leva um pouquinho de você e também deixa um pouquinho delas mesmas, em sua vida. Devemos aprender a avançar e a continuar seguindo viagem, apesar das perdas e da dor da ausência daqueles que desceram em algum lugar, em alguma estação desse caminho, antes de nós, e deixaram seu lugar vazio. Ah, esse lugar vazio! Há pessoas que gostaríamos de ter sempre ao nosso lado, mas infelizmente isso quase nunca acontece. Todo mundo tem a sua própria estação e devemos aprender a deixá-las ir. É difícil, mas se não curarmos essa ferida, ela permanecerá continuamente aberta e não permitiremos que outras pessoas fantásticas se aproximem. Essas novas pessoas não irão tomar o lugar daquelas que se foram. Temos muito espaço em nossos corações para armazenar memórias e criar novos relacionamentos, novos laços. Nós apenas temos que aprender a deixar ir e praticar a generosidade de abençoar as pessoas com gratidão. Liberar as pessoas para seguirem o seu caminho, para que sejam prósperas em tudo que fizerem. Se ficarmos presos nessa dor, o trem da vida seguirá e perderemos as belas paisagens e a companhia dos viajantes. Chore. Chore sim. Chore o choro das partidas e o choro das despedidas. Mas permita-se elaborar o luto de suas perdas. Mas refaça-se também. E se precisar, busque ajuda. Mas retome a viagem. Enquanto não chegar a sua estação, nós vamos fazer essa viagem valer a pena. Não devemos apenas nos esforçar para criar boas lembranças para aqueles que estão ao nosso lado, mas também criar boas lembranças de nossa passagem na vida delas. Tenha sempre em mente que há outra estação e você não sabe quando será a última. O Eterno, o Criador, nos alerta para a finitude e a brevidade da vida. Sim, a vida é breve. E todos nós, e todos os nossos dias e anos vão passando tão rapidamente como a historinha que contamos para fazer o nosso filho bebê dormir. Você já fez uma criança dormir? Antes mesmo que terminarmos de contar a história, o nosso bebê já está dormindo. Não é assim que acontece? As Escrituras Sagradas dizem que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, por sua vitalidade, chegam a 80, o melhor dos dias muitas vezes não passa de canseira e enfado. A vida passa tão rapidamente e nós voamos. Não é verdade? Por isso é preciso saber viver. Precisamos fazer a contabilidade da vida e avaliar o modo como estamos vivendo. Checar como estamos usando os nossos dias e os recursos que nós recebemos para viver, para que possamos chegar ao final da viagem, podendo dizer que valeu a pena. E assim nós possamos viver com sabedoria e ao final da vida dizer, valeu a pena porque eu vivi com sabedoria. Portanto, alegre-se a cada dia, todas as manhãs, satisfazendo-se com o amor leal do Criador, e assim você poderá viajar no trem da vida, cantando alegremente e feliz. Eu desejo que você aproveite cada momento de sua viagem. Por isso, se essa mensagem fez bem ao seu coração e de algum modo lhe ajudou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, aqueles que vão seguir nessa viagem, mesmo que estejam em outros vagões. Seja você também uma bênção na vida deles. Lembre-se que bênção compartilhada é bênção multiplicada. Deixo a você o meu grande abraço e desejo que Deus te abençoe.